Olá, sejam bem-vindos, Resiliência Cast, o podcast que te traz histórias de pessoas que estão há muito tempo fazendo o que fazem e transformando a vida das pessoas. Eu sempre começo esse podcast falando assim, cuidado com a obesidade de informação e não colocar nada em prática. Você fica consumindo conteúdo e não coloca nada em prática. Então a gente traz pessoas aqui que já estão há muito tempo fazendo o que fazem, transformaram a sua vida e através disso segue de exemplo para você poder pôr em prática e colocar uma ação. Antes de eu apresentar meu convidado, compartilha isso, traz perguntas, feedbacks e dúvidas, porque chegando até nós a gente pode melhorar o tempo todo e a gente adora aprender com os erros e poder entregar uma melhor comunicação e uma melhor metodologia para vocês. Hoje eu estou aqui com um cara especial que fala de relacionamento e causa aí, às vezes, algum desconforto nas pessoas, mas que tem muita verdade na sua fala e muito embasamento. Não é um cara que chegou agora e está apresentando isso. E eu estou aqui com nosso querido amigo Eduardo Nunes, o que fala sobre relacionamento. Então, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui para que a gente possa contribuir com essa coisa que é uma das maiores dores das pessoas, as relações. Exatamente. Eu que agradeço, Robson, por estar aqui. É uma honra estar aqui no Resiliência. E eu quero realmente ajudar, quem puder ajudar do Resiliência aí para poder resolver os problemas. A questão polêmica que você falou justamente é porque eu sou aquele cara que fala o que, principalmente, né, o que mais eu atendo são mulheres, o que ela tem que ouvir e não o que ela quer ouvir. Então acaba tomando essa parte, mas a ideia sempre foi formar o casal. Então, o pior problema que acontece, geralmente, é a mulher escolher o homem errado. Então, o que eu faço é mostrar para ela, ó, esse é o caminho para que você escolha de forma adequada para que você não perca tempo. Então, o homem tem um método nosso de escolher mulher, que eu ensino, e prego, falo, olha, esse método é mais lógico, porque a gente tem um tipo que a gente gosta e procura até achar. E a mulher costuma tentar fazer dar certo com qualquer homem que aparece na vida dela. É onde que acaba ela se magoando, perdendo tempo. E o principal é a mágoa, né? Não é nem o tempo que ela perde, mas é a mágoa que ela fica de mais um relacionamento que deu errado. E às vezes foi simplesmente pelo fato de não ter prestado atenção nos sinais. Nós somos a primeira geração do sexo antes do casamento. Então, sei lá, por 2000 anos aí que a gente tem um protocolo de negociação bem específico. E a nossa geração é a primeira que mudou. Então, ou seja, então ela pega conselho de pessoas próximas, de familiares, de profissionais, mas se não tiver antenado nessa mudança, acaba dando conselho que ao invés de ajudar, prejudica. Então, a intenção é sempre boa, mas às vezes você dá um conselho errado. É que nem outro dia mesmo, eu vi uma dentista dando um conselho para uma moça que tinha se queimado para passar pasta de dente. Eu falei, a intenção era boa. Mas a metodologia está errada. Então, assim, eu acho que o importante é dar a informação precisa. As mulheres são muito inteligentes, só que quando você dá a informação errada para a pessoa inteligente, acaba tendo atitudes erradas ou escolhas erradas. Então, eu quero fazer um pedido e já uma pergunta, uma afirmação e uma pergunta. Okay. Tá? Abra o coração para você que está nos escutando, porque às vezes você está tão fechado de uma maneira de pensar que você está repetindo os mesmos erros e não está aberto para seguir para uma nova jornada, um novo caminho. Cada vez mais eu acredito que a gente precisa aprender com pessoas para a gente poder ter novos conhecimentos para seguir novos caminhos. Então, meu pedido é abra o seu coração. Né? A minha afirmação, né, que é, às vezes você ser direto, e gentil, e firme e amoroso, às vezes pode machucar as pessoas por cima daqueles traumas que elas trazem das gerações passadas e da sua criação, dos 0 aos 7 anos. A gente não vai falar muito disso daqui, de psicologia, da onde vem nossos sistemas de crenças e valores, mas vem daí. Então, às vezes, a gente está te apresentando algo que está despertando um gatilho em você, mas se abra para aprender isso, para poder fazer algo diferente, para você obter resultados diferentes, porque fazer a mesma coisa e querer obter resultados diferentes é insanidade, já como dizia um grande filósofo aí. Né? E o terceiro, a pergunta que eu quero te trazer. Você acredita que muitas dessas relações, e só para vocês entenderem por que a gente trouxe o Eduardo aqui, porque a segunda maior dor do público do Resiliência Humana são relacionamentos.
As pessoas estão dodóis nos relacionamentos. Para o resiliência é a segunda, para mim é a É primeira. a Só me primeira. procura, porque já citando tantos sábios aí, o Abraham Maslow estudou as necessidades dos seres humanos e Pirâmide de Maslow. as necessidades fisiológica, segurança, amor, amigos. Então, realmente, é uma dor que não tem, é uma necessidade do ser humano. Então, eu admiro quem consegue ser feliz sozinho, mas, via de regra, você não consegue ser feliz sozinho. Você consegue até sobreviver sozinho, mas ser feliz você precisa de ter alguém para compartilhar, para trocar. Então, e principalmente para confiar, né? E o que você pensa dessa geração que está vindo aí falando que é autossustentável e consegue viver sozinho? Uma hora vai arrumar um problema na vida, uma doença? Isso? Exato, eu acho que com certeza vai dar problema, porque, como eu estava dizendo, como ninguém consegue ser feliz sozinho, ele acaba fugindo para alguma coisa. Ou vai fugir, muitas vezes, para droga, ou para bebida, ou para vícios, que pode ser até o workaholic. Por exemplo, hoje o principal caso, como eu falei, 80%, 90% das minhas clientes são que querem namorar e casar e ter filhos, ok? Ou simplesmente reestruturar a família. Ela já teve filho, quer se casar novamente. E uns 20% que é para recuperar o casamento. Então sempre vai ter essa questão de quando que a mulher tem que prestar atenção no que está acontecendo para poder ter a noção de para onde ela quer ir. Seria mais ou menos por aí. Chega também no meu consultório para mim muitas mulheres que conseguiram uma carreira muito grande, estão muito bem profissionalmente e financeiramente, mas estão muito mal no relação. Sozinhas, isso, né? O principal que eu tenho lá. Que antes de vir para cá mesmo, eu estava atendendo uma moça até libanesa, 38 anos, focou na carreira para variar e agora está desesperada porque, inclusive, foi mal informada pelo médico dela, que falou que ela podia ser mãe tranquilamente depois dos 40, entendeu? Eu falei, não, o gravidez disso começa aos 32, você tem que estar atenta. Sério? Então, assim, eu sou obrigado a vezes dar informações que eu achei que ela deveria ter, mas não tinha. Então, por isso que eu tomo maior cuidado hoje, quando eu vou fazer uma consulta, em saber o que ela recebeu de informação, entendeu? Porque senão você fala, se te ensinaram uma informação errada, não é culpa sua, mas você tem que realmente, a dificuldade é falar, olha, para você dar certo no seu relacionamento, que é a segunda dor daqui, a principal minha, seria o fato de você saber para onde você quer ir e o que você vai pagar para chegar lá. Então, até dando como exemplo essa moça, ela está numa cidade pequena, com um público bem específico que dá certo com ela. Eu falei para ela, a gente vai dar 4 meses para ele aparecer aí, se não aparecer aí, você vai mudar daí. Ela falou, tudo bem. Então, assim, eu mudei totalmente a estratégia da cabeça dela que estava em prol do que é mais importante e não falar o que não é negociável, o que não te espera. O que não espera vão ser seus óvulos. Você não congelou, então o que acontece? Agora não vale mais a pena congelar, tem que ir realmente para a solução do problema, que seria você ser encontrada pelo homem que vai dar certo com você. E isso às vezes assusta. Assusta, mas vou te falar uma coisa assim que eu percebo uma coisa muito legal, que você deve sentir isso muito também, que problema encontrado é 50% resolvido. Então, quando você dá para ela, que você identifica o problema, ela já fica mais aliviada. E ainda por cima, quando sabe que está na frente de um profissional que vai dar a solução para o problema, e a solução muitas vezes não é tão fácil. Eu falei para ela, olha, pelo tipo de perfil de homem que dá certo com você, a chance de estar na sua cidade é muito pequena. Então, a gente vai dar 2 a 3 meses para ele aparecer aí. Não apareceu aí, ou você se manda, ou vai ter que ficar esperando aí. Só que corre o risco de você ficar sem conseguir fazer tua família. Muito entendeu? Bom. Então, assim, e mesmo aquelas que acabam já me procuraram depois, que não conseguiram ter filhos e tal, falou, olha, não tem problema nenhum. Você vai ter um homem separado com filhos e você vai se dar muito bem. Então, a mulher separada com filhos, por exemplo, é a mulher, para mim, mais fácil para casar. Entendeu? A que eu consigo resolver. E elas ficam achando que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Falou, não, é mais fácil. Porque depois de uma certa idade, o que mais vai ter são homens que não querem mais ter filho. Então ele não quer mais ter filho, então ele tem que fugir da mulher que ainda quer ter. Então ele fica procurando uma que já tenha, que seja mais ou menos compatível com a idade e tudo mais. E o homem não tem relógio biológico, então ele não tem pressa. Entendendo a lógica do homem, usando a expertise e a sabedoria de vocês, mulheres, é muito fácil. Que eu acabo ouvindo de todas elas. Como é que podia ser tão fácil? Eu não tinha visto ainda. Muito bom. A gente sempre faz uma pergunta aqui que começa, mas a gente já foi no papo assim e passou. Uma das maiores dúvidas das pessoas do Resiliência Humana é sobre sua identidade. Quem eu sou?
né? Eu gosto muito de falar, eu sou Robson Alberto Amushi, filho de Alberto e Udete, libaneses, italianos, portugueses, escravos e índios, que depois de muitas dificuldades não abandonou seus valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a família, a determinação, a prosperidade, a abundância, a contribuição, a resiliência e o foco. Sou casado com Jade e 2 filhos. Quem que é o Eduardo? Só para o pessoal conhecer. A parte ali vocês podem pegar que eu não consigo falar tão bem quanto ele. Mas eu tenho 56 anos. Eu sou um homem que sou casado, já estou com a minha esposa já desde 97, ou seja, estou há 28 anos, tenho 2 filhos. E quando eu comecei eu era simplesmente sou empresário, eu tenho uma gráfica que faz rótulos de etiquetas, que é uma empresa de informática, começou como informática, e graças à empresa de informática, eu lancei com o Celso Russomano em 89 o primeiro Tinder do planeta, que era encontro de casais com computador. E como eu queria... No computador? No computador. Então as pessoas preenchiam, as mulheres preenchiam uma ficha, os homens preenchiam uma ficha, a gente jogava no computador, ele cruzava as informações e juntava os casais. Só que deu problema, porque os homens têm preconceito. Foi aí que eu comecei a entender... Os homens? Os homens têm preconceito que não pode escolher a mulher para ele. Então, por isso que eu ensino a usar os aplicativos hoje e tudo mais, e o aplicativo que se mete, tipo assim, que quer escolher o homem para a mulher, ele não aceita. Então, por isso que a gente teve que abandonar, porque o homem não aceita que alguém fala, não, você... Ele que tem que escolher. Ele que tem que escolher, e sem ela saber que está escolhendo. Então, eu fui aprendendo como é que o homem era, além de eu ser homem, venho de uma família só de homens, todos ex-militares, inclusive eu sou ex-militar também. Então, assim, eu entendia muito bem de como funcionava essa cabeça do homem. Eu falei, bom, beleza, vou passar adiante isso de alguma forma, pensando na filha que eu ia ter um dia. Eu escrevi meus livros pensando na filha que ia ter um dia, montei todo esse material pensando na filha que ia ter um dia. No final das contas, eu tive 2 moleques. Se eu soubesse, eu não tinha feito nada. Eu tenho um de 19 e um de 17. E já o de 19, inclusive, eu já falei aqui esses dias, está namorando há 3 anos. Eu venho falando que os jovens estão bem menos promíscuos que essa geração anterior, porque eles já pegaram a bagunça. Essa geração nossa é a geração do problema. E agora a próxima geraçãozinha já se adaptou, acabou essa loucura. Então houve um boom que agora está diminuindo. Agora o pessoal está realmente... E eu fiz a mesma pergunta que eu fiz há 35 anos atrás, eu não quero nem falar para ser polêmico aqui, entendeu? Para os homens, e eu fiz para o grupo de amigos do meu filho de 20 anos, né? Sobre o que eles pensam do comportamento das meninas, né? E a resposta foi exatamente igual. Entendeu? Não quero falar aqui, que é meio polêmico, mas então deixa eu te fazer mas quem quiser saber vai achar nos materiais mesmo. Isso aí, vai no Instagram dele, que é o Eduardo Nunes _ oficial. Por favor, lá tem tudo isso para você, e no Resiliência Humana também vai ter um pouco do conteúdo dele para vocês absorverem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, assim, já que você está aí há tantos anos nisso. Como funciona a cabeça do homem e como funciona a cabeça da mulher? A cabeça do homem, eu sei. A da mulher, eu estou há 35 anos estudando e todo dia eu me surpreendo que não dá para entender. Entendeu? Isso é o fato. O homem é o bicho mais simples do mundo. É por isso que eu caso mulheres no mundo inteiro. Eu atendo mulheres Europa, Oceania, em todos os lugares do mundo eu atendo e caso elas normalmente. Por quê? Porque todo homem tem exatamente a mesma lógica. Entendeu? É isso que é interessante. Quando o assunto é escolher a mulher. Então, nós temos eu criei uma pilastra, pode falar abertamente? Pode. Então, que eu falei que o homem quer uma puta, uma mãe e uma amiga. E geralmente nessa ordem, ou seja, uma mulher, o que é o puta? É o comportamento sexual. Ou seja... não leve isso para o pessoal. Não é o puta... pejorativo. O puta seria o comportamento sexual. Então, tem o homem que gosta de uma virgem. Então, a puta certa para ele é a virgem. E tem o homem que a puta para ele é aquela mulher mais agressiva, mais espalhafatosa. Então, cada um tem o seu perfil de mulher. Um mais agressiva, outra mais... Então, cada homem tem um perfil. Então, primeira coisa, ele tem que realmente olhar para a mulher e sentir atração por ela. E isso, cada homem tem o seu. Cada um tem o seu jeito. E eu falo isso muito claro, porque eu sempre falo, não se preocupem tanto com beleza, porque o homem não vê beleza, a gente vê o comportamento. E cada homem tem um perfil de beleza. Então, tem homem que gosta de mulher mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa. Então, tem gosto para tudo. Minha mãe fala uma coisa assim, que para cada pé existe um chinelo. Exatamente. Então, e às vezes ela quer tentar botar o pé no chinelo errado, onde dá o problema. O segundo pilar seria o mãe. O que é o mãe? É a mãe dele, mãe dos filhos dele, seria valores, tradição, conceito de fidelidade. Então, o que vai fazer com que eu possa confiar nessa mulher? Que é o segundo pilar. E o terceiro pilar seria o amiga.
O que acontece? Não sei se vocês lembram que antigamente o ditado era uma mulher tinha que ser uma senhora na cama, uma senhora na sociedade e uma puta na cama. E durante muitos anos foi assim, durante nossos pais, nossos avós, foi assim. O que acontece? Só que com o advento desses mundo moderno, a gente começou a ter muita tarefa. A gente chega em casa às 8, 9 da noite, então não tem tempo de ter amigo. Então naquela época eles paravam de trabalhar às 5h30, às 5h45 estavam no bar batendo papo com os amigos e às 8 horas estava jantando com a família. Ele podia ter amigos. Hoje não dá mais tempo. Então nessa idade, na loucura, o que acabou sendo por osmose? A mulher tem que ser a amiga, ou seja, eles têm que se divertir com as mesmas coisas, eles têm que gostar das mesmas coisas, que é o ponto que hoje... Uma compatibilidade, vamos dizer assim, então, seja na cama, seja nos sonhos, seja no exercício físico, isso, algo que... Na diversão, que faça os dois se sentirem bem. Se eles conseguirem conciliar isso, é homem pro resto da vida, que o homem tem 3 medos, que eu sempre falo, que é broxar, ser traído e tédio. E o broxar aqui significa não necessariamente não ter ereção. Mas não dá prazer para a mulher. Não é a mulher, o homem não é uma mulher que eu consigo, que eu estou gostando, entendeu? Então ele quer uma mulher que ele goste, o homem, ele continua gostando da mulher. O ser traído não é necessariamente tomar um chifre da mulher, putz, me apaixonar pela mulher que não tem valores iguais. Então eu pensei que ela queria ter mãe, ela não quer ser mãe, pensei que ela, ou o inverso, pensei que ela não quisesse ser mãe, agora ela quer. Ela falou essa traição não é só física. Não, é me largar. Então, o homem morre de medo de se apaixonar pela mulher que vai largar dele. Então, a gente não lida com separação. O cara fica até louco, né? Então, e o terceiro medo é o tédio, que muitas vezes ele nem sabe que tem. Mas ele só descobre quando ele está com uma mulher que sexualmente ele está feliz. Socialmente, ele fala, nossa, né, não, tô bem cuidado, sabe, valores, tudo batendo. Só que quando eu tô com ela é um tédio. Por quê? Eu gosto de dormir tarde, ela gosta de dormir cedo. Eu gosto de ir pro rock, ela gosta de ir pra ópera. Eu quero jogar tênis, ela quer ficar vendo série. Então, para os dois ficarem juntos, é um tédio para os dois. Então, é a terceira coisa que eu... Então, eu baseado nesses 3 pilares, eu faço uma diagnóstica do comportamento da minha cliente e vejo o tipo de homem que dá certo com ela. Só atendo mulheres. E se o homem chegar? Então, eu atendo homens mais por indicação. Então, por exemplo, um conhecido de uma cliente, entendeu? Mas o foco são as mulheres. Porque assim, eu sou muito humilde. Eu trabalho com mulheres há mais de 30 anos, das 10 da manhã às 8 da noite. Então, ou seja, realmente eu tenho uma boa noção delas. Mas eu não me sinto capaz de ensinar um homem a seduzir uma mulher. Ou seja, não, beleza. Agora eu ensino a mulher como seduzir o homem, isso sim. Então eu entendo de homem, então eu passo para ela o comportamento do homem e principalmente o que ela está fazendo de errado. Ou seja, então geralmente é um erro de comunicação. Ela passa uma informação que muitas vezes é o pior. Então, essa aqui é até boa para vocês guardarem essa daqui. Existe a mulher que você é de verdade. Existe a mulher que você quer ser e mostrar. Existe a terceira mulher que é que os homens entendem. Então, o que eu faço? Eu pego essa mulher que ela é de verdade e aproximo do que os homens entendem. Essa que ela inventa, que ela quer ser, que ela cria uma personagem, é a que justamente autossabota ela. Que afasta. A que afasta. E são pequenos detalhes. Então, repete exemplo, de novo pra gente. Então, existem 3... mulheres. A que ela é de verdade. A mulher que ela é de verdade. Então, ela pensa assim, é o jeito que ela age, é assim. Aí tem a mulher que ela quer ser e mostrar. Então, ela cria lá não, mas eu sou assim, eu sou assado. Então, por exemplo, um exemplo agora, e acaba sabotando. Então, por exemplo, eu perguntei agora para uma cliente, qual a tua religião? Ela falou, não tenho. Certo? Beleza, então, o que você entende? Ela não tem. Depois, na minha anamnese, apareceu. Ela é católica, de ir na igreja toda semana. Eu falei, caraca, por que você falou que não tem religião? Aí eu explico a importância de se ter uma religião. Você tem que ter uma religião, você sabe que a pessoa tem dogmas. Então, nós somos cidades enormes. Então, como é que as pessoas vão se conhecer? Se eu sabendo a tua religião, eu tenho noção de que tipo já de tá mais próximo. Você tem. Até o exemplo que eu gosto de dar, eu falo assim, se você fosse pegar um trem para atravessar países malucos, tipo, sei lá, Paquistão, Índia, você tem vaga em 2 vagões. Um do vagão dos que tem religião, dos que não tem. Qual que você embarca? Porque lá na religião aprenderam a não matar, não roubar, não rapar em mãe, não estuprar. Então, quer dizer, é uma forma de você mostrar que tem valores. Então, essa personagem que muitas elas criam, muitas vezes não, em 100%, todas, criam esse personagem que o homem entende uma outra coisa. Não é nem aquela personagem que ela está passando, entende uma outra.
Então, na verdade, o que eu entendo? Ela quis dizer que não tinha religião porque acha legal, mas ela tinha. E o que o homem entende? Pô, essa mulher, eu não posso confiar nela, porque ela não tem valores nenhum. E no final das contas você vai ver, puxa, toda bonitinha, cheia de estrutura. Eu falei, cara, virou feio ser tradicional. Eu até, não querendo devagar tanto, eu gosto de assistir muito, eu sou louco, né? Eu fico das 10 da manhã às 8 da noite atendendo sobre relacionamento. Eu chego em casa para relaxar, eu boto a Netflix e vejo coisas de relacionamento. Eu fui ver aquele... porque realmente é meu videogame. E eu fui ver aquele... Casais às Cegas, uma coisa assim. Pode ser. Que é um seriado, começou nos Estados Unidos, eles foram fazendo em vários países. Eu peguei o da Arábia lá para assistir, falei, nossa, que bacana. Cara, respeito à tradição de cada um. Tá? Falei, os outros são uma puta bagunça, uma puta zona. Então, assim, como é que você vai conseguir fazer relacionamento hoje se você não consegue sentar com um homem ou com uma mulher e falar sobre os seus valores, entendeu? Então, acaba ficando um papo vago a noite inteira. No final desse papo vago, acaba um beijo. Esse beijo já gera uma intimidade X, e a próxima eles vão para a cama, ela não sabe nem com quem está transando, o cara não sabe com quem está transando, e quer sair daí um relacionamento. Quebrou o passo a passo que era dos antigos. Primeiro pega na mão, depois conhece, conversa, visita os pais, pede permissão para sair, depois põe a namora, depois põe a aliança, está muito mais rápido. Isso. E o que eu fiz? Exatamente isso. O que eu considero que seria o meu mérito nisso tudo? Quebraram todos esses protocolos que estavam bem definidos. E o segredo, e o esquema está no meio, a solução está no meio. Não pode voltar tudo isso, que não tem condições, como eu te falei, até o caso da moça lá, que não vai ter condições de ter, na cidade dela, achar uma pessoa que tem as tradições dela e com a idade que ela já tem. Então, o caminho é o do meio. O que eu consegui fazer? O protocolo de negociação, que faz com que ela consiga rapidamente identificar se o homem dá certo com ela, e consegue negociar de forma que ele fale, pô, essa mulher ela tem valores, essa mulher eu posso confiar nela. Então, quando eu falo isso, gente, parece que é machismo, não é machismo. O homem morre de medo de amar a mulher errada, entendeu? É por isso que vocês veem tanto crime de feminicídio, porque o homem, quando é largado, ele fica louco, essa semana o cara pegou o carro com os filhos e jogou na frente de uma carreta, quer dizer, maluco. O cara fica maluco. Eu não sei, nos estudos, é bom até trazer, de repente, um psicólogo para dar explicação sobre isso, mas eu imagino que deve ser alguma coisa do tipo, se não existe amor no mundo, se não existe amor no mundo, o cara fica pirado e quer se matar. Então, na verdade, essas escolhas erradas podem ser muito perigosas, inclusive para a própria pessoa que está fazendo. Então, como a mulher tem essa capacidade, uma das poucas coisas que eu entendo de mulher, que é a diferença de homens e mulheres, é que elas têm a capacidade de tentar fazer dar certo. O homem não. Então, o homem, ele procura uma mulher, ele tem noção do que ela quer, quando ele encontra essa mulher, ele se empolga todo. Põe todas as suas fichas. Porém, começa imediatamente a procurar defeito. Se ele não achar nenhum defeito relevante nela, em 2, 3 meses ele fala, pode marcar a data do casamento. E pode ver que todos os relacionamentos são assim. Agora, a mulher, ela conhece um homem, meu dia a dia lá, ela fala, eu quero ele, aí não importa o problema que você mostre, ela quer tentar com ele. Então, e ela consegue fazer isso, o homem não. Então, o homem ele não consegue. Se ele vê que aquilo ali é problema, ele fala, não eu paro por aqui. Então, por isso que o homem geralmente não comete o mesmo erro 2 vezes. Por exemplo, você namorou uma mulher de outra cidade, longe. Deu certo. Não deu certo, nunca mais faz isso. Entendeu como é que é? Então, o homem e a mulher não, ela insiste, ela não consegui esse cara daqui, ela não entende que foi a distância, ela é outra. Então, qual é o homem certo? O homem certo é aquele que tem exatamente os mesmos planos que você, mulher. Entendeu? Não pode ser nenhum esforço. Se a mulher falar assim, olha, eu quero um homem que valha a pena, já não vai valer. Porque não tem que ser uma pena estar com o teu homem. Tem que ser um prazer. Então, os planos dos dois batem. Os dois querem casar, os dois querem ter filhos, ou os dois querem reorganizar a família. Né? Hoje de manhã mesmo atendi uma que essa daí eu estou ajudando eu formei o casal, né? E ele é separado com uma filha de 12 e ela é separada com 2 filhos, 2 meninas, uma de 12 e uma de 8. Eles já estão planejando de como vão morar juntos, onde vão morar, entendeu? Cada um, eles têm um apartamento cada um, mas vão ver. Então, assim, a coisa flui.
Quando eu comecei fazendo isso, me preocupava também, primeiro, em se ensinar a mulher a escolher o homem. Mas eu ficava, não é como eu vou ajudá-las, né, a fazer aquilo dar certo, né? Eu também comecei pensando isso há 30 anos atrás. Só que eu comecei a ver que quando eu ia pensar em o que fazer para ajudá-la, ela já estava namorando e estava quase casando. E aí que eu percebi que quando os dois se encontram, se ninguém atrapalhar, é amor pro resto da vida. O problema é quando alguém se mete. Por isso que eu mando tomar muito cuidado. Do meu método que eu faço, eu tenho um pacote que geralmente é de 1 ano e eu fico à disposição por 1 ano, ok? E não tem renovação. Então, ou seja, eu entrego ela namorando ou casado, eu resolvo o problema do relacionamento dela em no máximo 1 ano e se não conseguir, não vai falar mais comigo. Ou seja, e quando ela começa, ela vai ser feliz com ele. Então, eu não gosto que eles deixem, né, a menos que haja crise, né, que o pessoal fala, ó, casal, né, quanto menos se meterem, melhor, né. Agora, quando chega num fator crítico de separação, aí eu falo, eu procuro um profissional de casais e tudo mais, porque o que eu faço é sempre atender pela visão do homem, ou seja, eu atendo a mulher e explico. Geralmente eu arrumo... A visão do homem. Quando o problema está até um nível X, eu consigo resolver, eu consigo mostrar para ela onde que ela está errando, e geralmente ela vai lá e o homem acaba amolecendo. Então o homem tem uma lógica, você deve saber que se você trata bem ele devolve o tratamento bom. E geralmente a mulher, que aí vem uma lógica meio perversa, quando você começa, ela está te tratando mal, você trata ela bem, ela fala assim, tratei mal, ele ficou bonzinho. E ela vai lá e aperta o dedo na ferida. E o que você está falando é muito verdade, porque quando eu conheci minha esposa, eu sou 11 anos mais velho que ela, e eu perguntei para ela, qual é o que você quer construir? Ela falou, uma família, esses são meus valores, eu observei os valores dela, porque ela era muito carinhosa com a avó, com a família, era muito próximo de Deus, tratava muito bem as crianças, quero ter de 2 a 3 filhos, quero ter minha casa, quero ter uma casa no campo, e todas as coisas que ela falava compactuavam comigo. No entanto, que eu estou 15 anos com ela, vou fazer 10 anos de casado, e a gente está ali, diante de todas as adversidades, a gente ainda tem os mesmos propósitos, compactua os mesmos valores, e tem os mesmos objetivos. Isso aí completa. É tão simples que às vezes o pessoal fica pensando que é complexo, mas não é. O que forma um casal? Planos em comum. O que abre um casal? Quando os planos começam a divergir. Então, tem que tomar muito cuidado quando começa... eu agora quero viajar sem meu marido, ou eu quero viajar sem minha mulher, ou eu quero sair... Então, eu, por exemplo, a hora que eu quiser ter mais prazer de ficar longe da minha esposa do que perto dela, vou achar que chegou a hora de me separar. Entendeu? Mas, por enquanto, não quero ficar longe. Quais são as maiores queixas que as mulheres trazem sobre os homens? Então, se existe, se dá para encaixar numa caixinha, ou são variadas? Então, o problema é o seguinte, como a mulher, né, repito, eu entendo de homem, mas trabalhando com ela, como a mulher ela tem essa capacidade de se apaixonar por um homem, mesmo aquele que ela não gostou no começo, ok? Ela acha que o homem também pode fazer isso. Então, elas acham que o homem pode falar, não, vou dar uma chance para essa mulher. O homem não consegue fazer isso. Ou seja, o homem ou ele gosta ou ele não gosta. Ou seja, ele consegue até ter relação, mas não se apaixona. E a gente acha, o homem, sacanagem, brincar com o sentimento da mulher. Então, por isso que quando a mulher bota que está se apaixonando ou gostando do homem, o homem some. Não é porque ele é um filho da puta, é porque ele é um cara legal, ele não quer brincar com o teu sentimento. Muitas pessoas pensam ao contrário. Pensam ao contrário. E eu provo sempre, lá vira e mexe, eu discuto com as minhas clientes, eu falo, o que você está fazendo, sim, é uma sacanagem. Por quê? O cara é apaixonado por você, aí o cara quer sair com você, você fala, quer saber, vou sair com ele. Não, você está fomentando como chama lá, a esperança dele de dar certo com você. O cara é apaixonado por você. Eu quero que se dane. Ou seja, não, eu ia jantar só fora. O homem já não faz isso. Ou seja, quando ele descobre que a mulher está gostando dele, ele geralmente some. Para quê? Para que ela fale, dá uma forma de dar uma avisada para ela, o papo aqui é só sexo, é só diversão, você está entendendo errado. Então, elas entram para a diversão, mas tem dificuldade de separar amor de sexo e acabam se apaixonando. E o homem entra para a diversão e fica na diversão, ele não se apaixona. Então, quando ela fica assistindo comédias românticas, que são todas praticamente, mostram um comportamento ao contrário. O homem conhece a mulher, não quer ela, e depois ela consegue conquistar o homem. Não, é muito mais fácil do que isso, meninas. Quando o homem te conhece, é quando ele se apaixona.
Só que ele vai procurar defeito. Se você não escolher direito e não avaliar direito se ele vai achar esse defeito, você vai acabar perdendo tempo, porque ele vai achar. Então, por isso que é importante que ela faça um checklist. A metáfora que eu faço é: se você vai num banco pedir empréstimo, se o banco te emprestou, é problema do banco a partir daí. Se ele quer fazer uma análise do teu crédito, se você vai conseguir pagar. Então, você tem que ver se aquele homem que está te querendo, ele vai ter condições de te querer. Então, te querer não significa efetivamente poder. Então, compete a mulher fazer essa avaliação. E é claro que o homem também faz, tá? Antes que o homem faz, é o que a gente faz o tempo todo. A gente conhece uma mulher, bate o olho, que nem você mesmo com a tua esposa. A primeira coisa deve olhar para ela e falar assim: achou atraente. Fala assim: opa, mulher que eu gosto, do teu tio, ó, é meu jeito, meu tipo. Já vi esse filme. Então, eu brinco que não existe amor à primeira vista, é um acho que fudeu à primeira vista. E aí ele vai procurar o defeito. Eu falo que não se... existe alma gêmea, se cria alma gêmea. Pois é, né? Que você tem que construir ali algo em Sim. cima disso que você está falando. E você falando também me lembra uma história de um grande amigo, que ele falou que a mulher que ele mais amou foi aquela que ele abandonou. Porque ele sabia que não ia cumprir aquilo que ela precisava e ele preferiu deixá-la ir para ela ser feliz do que ele só entregar metade para ela e ela não cumprir aquilo que ela acreditava que ele podia dar. Muito comum, muito comum. Eu também tive uma namorada com 21 anos que ela queria casar e eu não estava preparado, e ela já estava com 24, 25 anos, né? E já queria casar, queria ter filho. Eu pensei, mesmo gostando dela, eu fiz isso. Falei, não, vou terminar com ela porque eu não quero... Isso é uma prova de amor. Então, é uma forma de você... Então, o homem tem essa responsabilidade. Eu falo assim, o homem, ele não mudou nada. A gente continua com os mesmos instintos desde o tempo das cavernas. Então, o homem, né, é 3P, né, que é procriar, prover e proteger. Então, é a nossa missão. Vai lá, cumpre, cala a boca. Entendeu? Então, eu passo isso para meus filhos, bichão. Você vai ter que crescer, você vai ter que um dia fazer teus filhos, vai ter que proteger, vai ter que... Edu, qual é o seu propósito? Qual é o prazer que você tem mais? É ajudar casais a darem certos? É esse carinho? Cara, é muito legal. Esse é meu videogame. Assim, se eu mostrar depois, eu te mostro. Eu tenho um álbum de fotos que depois que elas começam a namorar, casam, têm filhas, mandam foto. Então, elas compartilhando. Então, cada foto de bebê que nasce... maternidade, casais que se formam. Só hoje eu vou botar mais 2, depois te mostro aqui, ainda nem coloquei no diretório ainda. Então é muito legal saber que eu estou formando famílias. Esse é seu propósito? É meu propósito. Eu faço amor. Eu faço nascer o amor. E as pessoas te escutam falando assim e acham que é totalmente o contrário, né? Pois é, porque os cortes são direcionados. E aí elas veem o corte e começam a me bater pelo corte. Peraí, vai lá ver o contexto inteiro. O objetivo é sempre que a mulher se dê bem, entendeu? Porque ela está muito mal informada, essa é a minha preocupação. E, como eu te falei, essas informações vêm de fontes que ela imaginava que não ia ter problema. Tá? Não, é isso aqui. Só que vem conselhos, às vezes, vem do pai, só que a coisa mudou. Então, por exemplo, a moça lá, a libanesa, quer dizer, a mãe dá conselho para ela ser uma recatada. Só que ela está com 38 anos numa cidade que não adianta mais ela ser recatada. Agora ela mudou de mercado, entendeu? Então o conselho é outro. Não querendo ser polêmico, mas sendo, existe a técnica para você vender carro zero. É uma estratégia para vender carro zero. E para carro usado é outra completamente diferente. Então, o que vende carro zero não sabe vender carro usado. Então, a mulher tem que saber. E eu vou falar um negócio. Ela mudou de estratégia. E tem carro caro, que vale mais caro, carro velho, que é mais caro do que carro novo. Para não ficar achando que a gente está falando, não é isso. Né? Que é mais valioso, mas é uma forma diferente de vender. Sem fazer metáfora, a mulher separada com filhos é mais fácil de se relacionar depois dos 35 anos, principalmente, do que a que tem 35 e ainda não tem namorado e não está aí, precisa casar e precisa ter filho. Então, ou seja, ela está com o relógio biológico apertado e ela precisa de um homem específico, pronto e provedor para ela. Ela tem que disputar isso com um monte de outras mulheres que todas querem esse homem. E a separada com filhos, ela tem um público bonitinho de homens que já separaram, que têm filho e estão loucos atrás delas. Então, separada com filho não para no meu estoque. Eu brinco, não para. Em 1 mês e meio, 2, elas já estão acertadas. Uma outra questão que está vindo aqui. Outro dia eu estava assistindo uma televisão aí, essa aí maior que tem, não vou falar o nome para não causar problema, que passou num dos principais programas dela, que tinha uma pessoa que estava namorando já um avatar.
uma pessoa criada em inteligência artificial. Você acha que isso é viável? E a segunda pergunta, se namoros à distância, por causa dessa vida que está crescente a tecnologia, eu estou aqui, eu tenho um exemplo para te dar. Eu tinha uma pessoa que o marido era piloto de avião de uma grande empresa árabe e ela morava aqui. Se esse tipo de relacionamento à distância dá certo. Vamos lá. O do Avatar, para mim, já é... Lembra que eu te falei? Ninguém é feliz sozinho. Se você não tiver um companheiro, você fatalmente vai fugir para alguma loucura. Isso é essa loucura. Isso já é a loucura para mim de não ter o relacionamento. Casar com si mesmo. São coisas que eu acho que... A gente precisa do toque, precisa das 5 linguagens do amor ali. Do toque, da assim, atenção, do mimos e momentos, do elogio e dos atos de serviço. Você precisa fisiologicamente de uma mulher para fazer filho, para ela ter filho, para os dois darem prazer um ao outro. Você precisa de ter segurança, a mulher te dá segurança, o homem dá segurança para a mulher, segurança física e segurança financeira, e a mulher também, segurança física e financeira. Na pandemia eu salvei muito casamento. Muito homem empresário ficou a zero e quem segurou a casa foi uma esposa que era dentista, que era odontólogo, que não parou, entendeu? Então, assim, e outra coisa, quando o homem passa mal, ela pode chamar a ambulância, socorre ele. Então, é alguém que vai cuidar de você se estiver ensanguentado, se estiver com Covid, ou se alguém você pode contar realmente. Então, seria mais ou menos assim, os pais cuidaram da gente com total amor e fidelidade. A gente tem que ter uma companheira que vai cuidar de mim e eu vou cuidar dela com total fidelidade, a gente vai fazer filhos que nós vamos cuidar com total fidelidade e é o ciclo natural da vida. Quem tentar brigar com isso vai ficar louco, vai casar com o Avatar, entendeu? Isso. À distância. À distância. A distância é muito específico. Começar relacionamento à distância, eu meio que proíbo minhas clientes. Começar é muito difícil, somente casos muito específicos. Então, por exemplo, os dois são nerds, os dois são introspectivos, entendeu? Aí tudo bem, os dois são, sabe, que são caseiros, eles conseguem se relacionar um tempo à distância, inclusive acaba formando casal. Quando são sociáveis, ou seja, que gosta de sair para balada, para barzinho, esquece que é bom para relógio. É bom para relógio. Não passa de 3 meses. Um dos meus namoros acabou pela distância. Ela foi morar em Sorocaba e eu aqui em São Paulo sou muito sociável, eu gosto de sair. E isso incomodava demais, porque ela estava lá estudando e eu estava saindo, ferrou. Na primeira no começo vai dar tudo certo. Na primeira ligação que você está no churrasco com os amigos, já dá aquele bico, que era para ser um prazer e vira um sofrimento. Então, agora, se a pessoa já tem relacionamento, certo? Você falou assim, ele é casado e foi morar no outro país para prover, pela missão de prover. E eles têm um acordo bom. É possível sim. Conheço vários casais que conseguiram manter um bom tempo. Não é o ideal ficar tanto tempo, né? Mas a prioridade máxima para nós homens é você ter condições de prover, né? Eu falei que é procriar, prover e proteger, né? Se você não tiver como prover, a natureza não te deixa procriar. Então, é interessante isso. Se você não tiver, se você tiver com problemas financeiros, você perde o tesão. Entendeu? Porque teu cérebro está preocupado principalmente em ter condições de criar, porque quando a gente transa, significa vou fazer filho. Vocês esquecem disso. Mas para o homem isso é muito forte. Ou seja, quando ele vai transar, ele está pensando, isso aqui é uma amizade. Então, se ele fala, eu não tenho como criar se sair um filho daqui, o cérebro fala, não, então não vai ter transa. Você acha que a inversão de uma mulher sustentar a casa, de prover dentro da casa, causa também problemas no relacionamento ou não? Isso é bem polêmico. Os pilares sistêmicos de Bert Hellinger falam claramente que quando há uma inversão, pode existir um afastamento, que acaba a admiração, acaba o contato, acaba o sexo, e não é que não pode, mas também o homem tem que contribuir para que a mulher se sinta protegida. Então, não sou mas faço as palavras, porque o que acontece é que, pelo que eu vejo lá, é que a mulher ela sempre procura esse homem que vai prover, né? Então, quando ela não tem um homem que vai prover, ela perde o tesão pelo homem. Então, o que a gente vê acontecer muito. Se isso não ocorrer, não tem problema nenhum. A única coisa que eu oriento, então, eu tenho um caso de clientes lá que ganham muito mais que o marido, né? E o que eu oriento olha,
nunca respeite ali. Se ele tiver, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, tem um caso que é mais ou menos, ela é 500 mil por mês, ele é 30, entendeu? Então, o homem não pode ter essa diferença financeira? Pode. Pode. O que não pode, não é bom ter, é a diferença sociocultural. Então, ou seja, apesar de ele ganhar muito menos do que ela, porque ela é uma herdeira, de um grupo grande aí, ele é um professor de universidade, ele é um dentista especialista, então ele não é um homem frustrado, ele é um cara que escolheu a profissão dele, não ganha tão bem quanto ela, mas não é um homem frustrado. Então, eu até cantei a bola, não posso nem falar que vai entregar aqui para uma filha de dono de banco, que eu falei para ela, você não vai encontrar um homem que ganha o que você ganha. Só que, você não sendo um homem frustrado, você vai ser feliz com ele. Aí dei exemplo, inclusive um coronel da polícia, um militar, Se ele tem um trabalho Isso, digno nele, recebe o que ele está, e está ali isso, fazendo e completo dentro de si, não é frustrado, acabou. não entendeu? tem diferença. E ela casou com o coronel da PM. Entendeu? Ou seja, então, assim, tô falando, a questão é, então, se você tiver essa divisão, o aconselho, que eu daria de conselho se ela fosse minha cliente, olha, respeita. Por exemplo, eles vão viajar. Ela fala, eu tenho um cartão aqui que pode usar tanto. Se quiser usar, ele fala, às vezes ele vai lá, quer passar o cartão dele, ele paga o cartão dele e ele tá tendo ali o prazer de pagar uma coisa para a mulher dele. Então, é uma forma da gente se sentir macho, né? Então, eu não vejo problema desde que não haja diferença sociocultural. Muito bom, entendeu? Gostei muito desse caminho. Cada vez mais eu vejo que as abordagens estão mudando. Sim. Antigamente, um apresentava para o outro, o amigo do amigo falava, meu pai casou com a minha mãe, conheceu minha mãe porque o primo dele ia sair com uma amiga e levou ela e levou ele juntos, e ali eles se conheceram. Hoje a abordagem está bem diferente. Tem os aplicativos, tem esse mundo moderno. Tá igual ou tá diferente essa metodologia do encontro, ou ainda segue um padrão? Tá bem diferente, né? De 2012 para cá, o Tinder realmente revolucionou. Eu lembro que quando saiu o Tinder, eu falei, eles atiraram num ratinho, acertaram um leão, porque eu tinha todas as minhas clientes introspectivas, eu botei para namorar em um mês, entendeu? Porque elas tinham dificuldade de sair. Então, no meu treinamento, digamos assim, né, que é uma mentoria, eu ensino ela a paquerar de acordo com a personalidade dela. E quando a mulher é muito introspectiva, japonesa, tanto que ela fica mais As mais tradicionais. Então, para elas e para os homens também, qual o lugar mais democrático? São os aplicativos. Como assim democrático, Edu? Tem o cara que é malandrão, tem desenvoltura, sabe falar, resiliência humana, né? Ela domina, ele chega na balada, ele aborda as meninas, ele conversa, ele tem cara de pau. E aquele cara que... Então, quando ele está na noite, ele desponta. Só que ele é um malandrão, geralmente. E aquele cara bom moço, bacana, ele é mais introspectivo. Ele não tem coragem de chegar, não sabe o que falar. Nos aplicativos, democratizou. O máximo que o cara bonitão, malandrão, consegue fazer é dar um like, e o outro, que é mais introspectivo, vai dar um like também. Então, acabou democratizando a paquera, entendeu? Então, primeiro ponto é esse. Então, os homens estão muito mais no aplicativo, principalmente os bons moços. Então, os bons moços? E todo mundo fala o contrário. Então, pois é. É impressionante a quantidade de informação que o pessoal tem, que eu falo que para mim é o contrário. Ou seja, no meu dia a dia, o que eu vejo é o contrário. Porque o homem até entra no aplicativo, por exemplo, o Tinder, tem a conotação mais para o sexual. Só que, na verdade, na terceira, quarta mulher que ele passa ali, ele fala, nossa, só tem mulher para casar aqui. Então, ele se reposiciona cerebralmente, entendeu? Então, ele entra pensando que vai ter vadia aqui. Não, olha mulher para casar. Nossa, mulher para casar. Então, assim, ele se surpreende. Então, o Tinder é o aplicativo que eu recomendo para quem quer, só que tem que saber usar. Eu ensino a usar. Quais são as dicas com o Eduardo Nunes sobre como usar esses aplicativos? Tinder, Circle, sei lá mais o nome deles. Eu tenho um baita do script que está no meu curso online, quem quiser comprar, que está no meu... Já fala seu arroba aí de novo. Isso, Eduardo Nunes _ oficial. Mas eu gosto sempre de dar uma dica que é o seguinte. Primeiro, botar lá a especificação do tipo de homem que você quer, isso é normal. Distância, botem o mínimo possível. 5, 10 quilômetros no máximo. Por quê? O homem tem que morar perto. Senão não vai dar negócio.
Minha esposa, eu morava aqui no Ibirapuera, minha esposa morava lá no Horto. Então. Daqui do Ibirapuera até o Horto era 1h30. Tem uma hora que eu importei ela, falei, vem pra cá, então. porque essa 1h30 pra ir, 1 hora pra voltar, a gente sai pra jantar, bêbado, vai dar cagada. Você foi guerreiro, Então, mas eu sei como é que é esse perrengue, E aí, se você tem disponibilidade de quando ela vem. Então, os casais que moram, que são de longe, né? Eu sempre peço até no máximo 25 quilômetros para não dar rolo. E mesmo assim, ver as disponibilidades. Então, por exemplo, se ela mora sozinha, ele mora sozinho. Pode dormir uma semana na casa do um, na casa do outro. Ah, beleza. Aí pode até morar em cidade. Pode até morar em cidade longe se eles conseguirem fazer isso. Por isso eu falei, o problema não é a distância, o problema é o tempo. Você fica sem ver a pessoa. É aí que dá a merda, né? As outras dicas. Dicas para... E a outra dica que eu dou é o seguinte. Tenha sempre as perguntas que você acha importante fazer para um homem antes de encontrar Quais com são? ele. Basicamente tem que ser quantos anos tem, onde mora, para ver se confirmar se aquilo ali que ele falou porque às vezes o aplicativo dá que ele mora perto e esse filho da puta tá em outra cidade, entendeu? Eu sou bem assim, eu fico em cima dos caras. Saber o que ele faz, se viaja muito, se fuma, se tem vícios, qual religião. Isso E se quer ter filhos. Só aí você fecha 70%, 60% dos problemas que você iria ter antes de encontrar o cara. E se for marcar encontro, sempre pedir para o cara para ver o vídeo dele. Não confie em foto, não confie em vídeos enviados. Fazer um ao vivo Fazer um ao vivo para ver se o cara que está na foto é o cara que está no vídeo. Matou 10% dos problemas. 99%. Eu não tive, graças a Deus, até hoje nenhum caso de problema com cliente minha, porque quando elas fazem... Então você acredita mesmo que esses aplicativos podem ajudar muito? 75%, 80% dos casais são feitos por aplicativo. E os aplicativos que eu recomendo seria o Tinder para pessoal mais, digamos assim, agressivo, e para os mais introspectivos, né, principalmente homens, né, seria o Bumble. Porque o Bumble é praticamente um Tinder, escreve-se Bumble. Tá. Ele tem o mesmo esquema do Tinder, só que depois que dá o like, dá o match, né? Quando dá o match, a mulher tem 24 horas para falar com o homem primeiro. Então, os homens tímidos, eles vão para esse Bumble. Então, lá, ela tem que falar com ele primeiro. Então, ela só começa a conversa e aí a coisa vai. Entendeu? Aí já dá para ela dominar a negociação. E no Tinder, eu peço ao contrário, né? Que ela espere o homem falar com ela primeiro. Muito então, assim, tem todo... Porque é uma psicologia de como o homem escolhe a mulher. Então, quando a mulher segue esse protocolo, ela consegue passar para o homem que ela é uma mulher seletiva, ela consegue realmente avaliar o homem de forma adequada e, consequentemente, se for para dar certo, vai dar certo. Se for para dar errado, ela vai perceber muito rapidamente. Sempre costumo dizer que... Quanto tempo para saber se vai dar certo ou para dar errado? Depois que já está na relação? Depois que conhece. É de 1 mês e meio a 3. É no mínimo 1 mês, no máximo 3. Então, se em menos de 2 semanas, vamos casar, fala, segura a onda aí que isso aí não existe. Homem não é assim não, entendeu? Fica... Deixa um pé atrás aí que isso aí pode dar merda. E geralmente dá. Tá. E quando o homem passou de 3 meses com ela e fala que não sabe o que está sentindo, também é balela, ou seja, ele já sabe. Então, o homem sempre sabe o que está fazendo. Sempre. Então, a mulher é que não... Eu sempre falo assim, é um termo meio esdrúxulo, mas vou falar, o homem sempre sabe com quem ele está transando. Sempre. A mulher é que muitas vezes não sabe. Ou seja, será que é o meu homem ou será que não é? E o homem sabe exatamente, essa aqui é a mulher da minha vida ou essa aqui é a mulher que eu sou minha amiga. Entendeu? Então o homem sempre sabe o que está fazendo. Ela tem que certificar qual a intenção dele, qual a ideia dele antes de transar. Aí ela vê se está de acordo. Eu quero só sexo e amizade. Ela também? Beleza, vão ser felizes, vão se divertir. Agora, o cara quer sexo e amizade e ela fala que quer sexo e amizade e depois muda de ideia, não vai ter jeito. Vai dar errado. Vai dar errado, entendeu? Então, esses homens que falam assim, não respondem uma mensagem, eu falo, preciso pensar, a resposta já está dada. É isso aí. É isso, né? Quando você gosta de uma mulher, você deixa dúvida? Nem um pouco. Então, eu falo, tem uma frase que está no meu Instagram, eu coloquei esses dias, que o sim é bem claro. Exatamente. O sim está ali, você percebe, a dúvida
Já tá ali, já tá dizendo que... Quando o homem deixa a dúvida, é sempre não. Por quê? Lembra que eu falei dos 3 medos? Broxar, ser traído e tédio? Se ele gosta da mulher, ele tem o medo de ser traído. Ou seja, se eu não deixar bem claro para essa mulher que o papo é sério, que nós estamos juntos, eu tô, no nosso linguajar de homem, eu estou autorizando essa mulher a sair com outros homens. Ou seja, se eu não deixei claro que nós estamos juntos, então, então você pode sair com outros homens. Então o homem, quando está bem intencionado, ele não deixa dúvida. E quando ele está mal intencionado, ele, veja bem, vamos deixar a coisa rolar, não posso prometer nada. Para mim é cachorro vela preta, next. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que está acontecendo muito. Traição. Tá? Por que ocorre a traição? E muitas pessoas ficam num relacionamento e falam, eu vou me separar e quero ficar com você. E levam isso durante anos. Olha, eu acho que isso daí você devia perguntar para a gente, para pessoal de psicologia. Porque é o seguinte... Chega lá caso assim? Então, o que chega lá sempre é a solução, entendeu? Eu foco na solução. A solução por exemplo, ela pegou o marido traindo. Eu vou lá e eu foco na solução. Eu falo, qual é o teu objetivo? Jogar a merda no ventilador ou você quer salvar o casamento? Entendeu? Então, lá, de acordo com o que ela me fala, eu falo, você vai por aqui, vai por ali. Agora, no geral, o que eu gosto de explicar é que o homem tem algumas coisas que, na maioria das vezes, né, ou seja, se ele vai procurar fora, é porque a mulher não deu, entendeu? Então, e ela às vezes não deu, não sabe que não estava dando, entendeu? Então o homem às vezes não fala. Então esse problema de comunicação que tem homens e mulheres é que é a grande dificuldade. Então, esse casal que eu estou atendendo agora, inclusive de Coimbra, que foi um caso que em 30 anos eu nunca tinha pego, porque o cara com 2 filhos pequenos, uma de 8, um de 2, um de 8, tá separando dela, e o motivo da separação claramente é porque ele foi numa cartomante, a cartomante falou que era para ele separar. E ele acreditou. Meu, assim, eu falei primeiro, porque a atitude dele estava tão incoerente que eu falei, olha, ou é outra mulher, ou é alguém que está orientando, né, um profissional está orientando para ele falar, não, isso aqui não vai dar certo, porque até uma coisa que eu não gosto de comentar, mas já comentando, uma cliente que eu atendi ontem, ela foi em 4 ou 5 profissionais, todos mandaram ela separar. E eu salvei o casamento dela. Olha, depois eu mostrei, falei, não, peraí, isso aqui é um pedido de socorro do teu marido, ele não quer separar de você. O homem é o que ele faz, não é o que ele fala. Ele falou que vai, ele foi embora, não foi, então, bicho, ele está pedindo para você prestar atenção. Olha para isso. Olha para isso, e aí eu dou o que pode ser que ele esteja querendo. Ela falou assim, Edu, já está tudo lindo, maravilhoso, em uma sessão que ela fez. Porque eu só mostrei para ela o que podia estar faltando e onde que ela estava batendo. A de Coimbra, por exemplo, ela focou nos filhos e negligenciou o cara. E o cara foi se amarrando. E ela tá nem aí pro cara, tá nem pro cara. Eu falei assim, você dava janta? Não dava janta. Você dava atenção? E, cara, você tava uma puta de uma mulher incompetente. Você não tava dando nada pra ele. O cara tava fazendo a função dele de homem e você não tava fazendo a sua função de mulher. Aí vem uma pessoa buzina na orelha. O cara fala bumba, entendeu? Então, e agora a gente tá fazendo uma jogada aí pra ver se o cara volta a consciência aí, então. Tanto é que... vou comentar. Acho que não tem problema, não. Eu falei assim, vai nessa cartomante e ela deve falar para você exatamente a mesma coisa que falou para ele, grava e mostra para ele. Tá nessa história, tá nesse pé a novela. Olha, entendeu? Quando eu chegar em casa, você... E aí para justamente ele ver, tá sendo manipulado de forma adequada, querendo separar o casal. Por quê? Veja bem, nada contra cartomantes, hein? Porque a questão porque você não pode embasar, no meu ponto de vista, algo que estava de fora. Algo numa coisa, nem se fosse religião, né? Nem se fosse religião, tipo, vem cá, não vou largar meu filho e minha filha porque qualquer coisa espiritual falou, eu não sei contra você, eu vou falar, você tá louco, teu filho vai morrer de fome, vai ter problema. Eu acredito que as crises vêm porque algo tem que ser mudado de direção. Sim. Eu falo muito que existem crises de transformação. Então, no seu negócio, no seu relacionamento, numa amizade, no seu financeiro, essa crise está aparecendo porque algo precisa ser reestruturado e olhado com carinho para alcançar o resultado que você quer. Exatamente. Então, as crises estão aí para ser consertadas. E dessa crise a gente tirar um combustível para poder
se fortalecer, aprender o que tem que aprender, corrigir Uhum. e seguir o caminho com mais leveza. Eu Exatamente. preciso te fazer uma pergunta que eu sempre faço e não dá para a gente deixar aqui nesse Tá. podcast Tá. sem perguntar. Uma história de resiliência do Edu, porque a gente está no podcast do Resiliência e uma Puxa. história de resiliência que ele falou, ferrou, não sei o que vai acontecer na minha vida, e foi lá e superou Olha, e saiu ali da frente, porque eu falo que muito das nossas dores, muito que está dentro de nós, é aquilo que a gente precisa colocar para frente. E quando a gente supera alguma coisa, a gente pode ensinar para as outras pessoas. Olha, foi interessante você colocar isso. Eu nunca fiz uma tatuagem, eu cheguei a pagar e não fui fazer porque eu não sabia o que fazer. E a frase que mais assim aconteceu na minha vida foi assim: como ninguém me disse que era impossível, eu fui lá e fiz. Então, para mim isso é resiliência. Eu falei, vou tentar. Então, a minha maior resiliência que eu tenho hoje é a minha empresa, que eu tenho desde 89, que eu abri em 89, que hoje é a Gráfica, que faz rótulos, etiquetas. Eu também tenho a mesma empresa também faz área de benefício, que trabalha com produtos de RH também. Então, e essa empresa, eu tive um problema que foi eu abrir a empresa e quando a gente foi atuar, quem era responsável técnico pela empresa, ele pulou fora. Então, eu vendi para empresas grandes, Coca-Cola, empresas grandes. E eu fiz a parte comercial, só que na hora de entregar, esse cara ele pulou fora, ele largou. E eu consegui, eu tive uma falência técnica, não uma falência financeira. E aí eu consegui segurar a onda, tal, e não deixar, porque eu falei, eu tinha largado a faculdade na época para fazer pela empresa. Eu falei, puxa, se a minha empresa quebrar, eu não tenho mais nada. Porque, ou seja, você ser um empresário, eu larguei no 3º ano da faculdade, ou seja, né? Então assim, eu já estava para me formar. E o que você usou ali para conseguir superar essa... A teimosia mesmo. Assim, acho que eu acho que é uma questão insistência. Insistência de você falar, peraí, vai dar certo, vai dar certo, analisando, vendo, não tem como dar errado, mesmo assim vai dando errado algumas coisas, mas você fala, não. E eu peguei, e na época eu falei, eu tinha uma outra empresa que era fornecedora técnica nossa, e eu falei assim, ou a empresa quebra e acaba a minha história, ou eu praticamente dou a empresa para uma empresa que não deixa quebrar. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eles compraram uma parte, 85% da empresa, a empresa manteve, cresceu, e agora eu comprei, meu sócio foi para o Japão, eu comprei a parte dele e fiquei sozinho com a empresa. Se você pudesse dar um conselho para você mesmo lá no passado, seja lá para o Edu pequenininho ou para o Edu que estava começando, muitas pessoas que estão nos escutando estão passando por problemas parecidos com o que a gente viveu. Então, se você pudesse dar um conselho para você mesmo lá no passado, qual seria esse conselho? Puxa, que pergunta, hein? Qual seria esse conselho? Olha, eu acho que seria... Continue, cara. Continue. Você vai... pensa antes de agir, porque isso é uma das coisas que a gente acaba fazendo muita bobagem, porque você acaba... como disse Odete Roitman na novela, nunca resolva nada emotivamente. Então, acho que foi uma coisa que eu demorei muito para aprender, e hoje acho que você gostaria de ter aprendido isso mais cedo, porque eu fiz muita atitude intempestiva, de inconsequente, e depois me arrepender, falar, puta, ia poder ter feito de uma outra forma, e a coisa teria dado um resultado melhor. Mas acho que a beleza da vida é isso, você tem que continuar tentando, a resiliência é tudo mesmo, você tem que continuar tentando. Agora, se estiver tentando e estiver dando errado, aí vem lá foi o Einstein, né? Que falou, se você tá tentando exatamente a mesma coisa toda hora, vai dar errado toda hora, não tem jeito. Então, mas eu até lembrei também a questão também do que você falou de resiliência, foi o meu primeiro livro, porque eu fiquei 10 anos escrevendo. Não é meu? Eu comecei a escrever o livro em 90 e lancei em 2000. Então, durante 10 anos, milhares, centenas de pessoas, isso não vai dar, e no final eu acabei lançando o livro, sem editora. Eu lancei o livro sem editora, eu mesmo fui editora, fui na Câmara Brasileira do Livro, fiz tudo. Dá um trabalho, né? Total, imprimi o livro na Gráfica Parma e botei para vender nas distribuidoras. E fiquei sabendo, depois de mais ou menos um ano, que o meu livro era o livro sem editora que mais vendia no Brasil. Qual o nome do livro? Já o Sedução, uma Estrada de Mão Dupla, que é o meu primeiro livro. Quantos livros você tem? Fala aí. Então, eu tenho 4 livros, o Sedução foi o primeiro, e
Depois escrevi o Seduzir, onde tudo começa, depois o Segredo das Mulheres Apaixonantes, e agora de 2 anos eu lancei a Fórmula do Amor. Então são todos livros focados em mostrar a informação nua e crua para a mulher, informação fidedigna, para que ela, baseado naquilo, ela consiga traçar suas próximas atitudes. Essa é a ideia. Então, sem dar um spoiler, qual que é a fórmula do amor? Eu não posso dar. São 5 coisas. O homem tem que estar pronto para se relacionar. Ele tem que encontrar na mulher a puta, a mãe, a amiga perfeita. Ele tem que se sentir escolhido. Essa é a fórmula. E para a mulher? Agora, como pôr isso em prática é que precisa ler o livro e comprar. Ler, ajudar. Mas não tem problema. E para os homens? Olha, para os homens, por incrível que pareça, por isso que eu gosto eu sempre falo para os homens seguirem exatamente a mesma tese. O que acontece? Ele esquece disso. Ele esquece que ele tem que ter esses 3 pilares, que é sexualmente estar feliz com a mulher? Tô. Socialmente, ela tem os mesmos valores que você? Tem. Se diverte com as mesmas coisas? Ou, quando não se diverte com as mesmas coisas, não são conflitantes? Por exemplo, eu tive um caso de uma cliente que ela adorava ler e o cara era surfista. E não sei se vocês sabem, o surfista ali entra no mar e fica 4 horas lá, não fica na praia, ele fica lá no mar, ele mal fica na praia. Então, e ela adorava ler. Então parecia que ia ser uma coisa que não ia dar certo, mas dava, porque ela sentava na praia, bonitinha, no seu guarda-sol, ficava lendo sossegada enquanto ele ficava surfando. Ele saía do surf, ela parava de ler. Então, se o casal se diverte junto, ou pelo menos no mesmo ambiente, ou usando o mesmo tempo, tudo bem, eles podem ter divergências. Enquanto eu vou jogar tênis, minha mulher vai fazer aula de zumba. Entendeu como é que é? Agora, eu quero voltar para casa, ela está lá, ela quer voltar para casa, ela está chegando, para a gente poder ter uma vida social. E esse é o principal. Então, o homem tem que, antes de mais nada, eu aconselharia o homem, se prepare, porque se você não estiver preparado, você não vai conseguir se apaixonar por ninguém. O que está preparado? Ele tem que estar economicamente estável ou definido. Então, eu falo assim para a mulher, Edu, conheci o cara está no primeiro ano de residência, no último ano de medicina, não sabe onde vai fazer residência. Eu falo, esquece, esse cara não vai se apaixonar por ninguém. Ele tá focado naquilo, ele não sabe onde ele vai morar, entendeu? Recém-concursados, por exemplo, o cara passou no concurso para delegado. Eu falo, ele pode morar em qualquer lugar. Então, o cara geralmente, quando está nessa situação, ele fala, não posso me apaixonar porque posso sofrer, a menos que ele seja uma mulher com total disponibilidade de ir com ele para onde ele for. Então, o homem estando economicamente estável, ele encontrar a mulher seguindo essa ordem do puta, mãe, amiga, e ele realmente se sentir escolhido por ela, e for real, ou seja, né, o que eu chamo de ser real? Lembra que eu te falei que tem a mulher que ela quer ser? Então, se ela vendeu para ele a mulher que ele quer ser, nesses 1 mês e meio a 3, aparece a verdadeira. E é por isso que a coisa não... Então, eu sei que não é você, mas sabe aquela mulher que namora 2, 3 meses com o cara não dá certo, 2, 3 meses com o cara não dá certo? É bem típico, ou seja, ela mostra uma mulher que ela não é, aparece a verdadeira e a coisa desanda. E ela, não, mas fui eu que terminei. Não é que foi você que terminou, foi o cara que tirou o pé. Isso é aquilo que eu vejo muito, que as pessoas casam com uma pessoa acreditando que ela vai se tornar aquilo, mas ela não se torna, é isso, né? O ditado né? E é verdade que a mulher se casa com um homem esperando que ele mude. E ele não muda. E ele não muda. E o homem casa com a mulher esperando que ela não mude. E ela muda. Então é onde que dá o grande problema. Então o homem, ele praticamente não muda, ele continua a mesma coisa. Então, só que ela fala, não, na minha gestão eu vou fazer ele ficar assim. Vai até a página 2 ali, a página 3 é difícil. Né? Para onde os relacionamentos estão indo com esse mundo de informação, esse mundo de internet, esse mundo de inteligência artificial? O que você enxerga aí para os próximos passos? Olha, por incrível que pareça, eu acho que vai voltar ao que é real, entendeu? Acho que quanto mais ilusório as coisas vão aparecendo, mais para o real acaba o pessoal se voltando, porque acaba perdendo a graça. Eu estava vendo uma matéria esses dias aí, dizendo que o problema do conteúdo, que ia ter um gap de conteúdo na internet, porque a quantidade de influencers que não existem, que vão aparecer, ou seja, vai começar a mudar. E o pessoal vai começar a dar muito mais atenção a isso aqui, ao que é o real, a verdade. A verdade e tal. E os nossos instintos, eu acho que não vão mudar. E os nossos instintos são sobreviver e procriar como qualquer ser do planeta. Então, a gente nasce, cresce, fica bobo, casa, faz filhos, bota os filhos para o mundo, envelhece e morre.
E seguindo essa ordem natural, é interessante como você acaba vendo que é o caminho mais certo a fazer. Eu morria de medo de ter filho, né? Também estamos aqui, puta que responsabilidade de ter filho. E quando nasceu o meu primeiro filho, é impressionante como a gente se renova, né? Você fala, cara, parece que eu Cresci. zerei, como assim? Eu pensei que eu fosse me sentir mais velho, aconteceu o contrário. Você sente, parece que a natureza te dá energia, fala, agora tu vai criar esses bichos aí. E o conselho que eu daria para os homens é, cara, não vacile. A mulher tem relógio biológico, então ela tem que engravidar de preferência até os 32 anos ali tal, e quanto mais próximo daí, melhor. E o homem não tem relógio biológico, mas bichão, tu vai ter que criar. Entendeu? Então eu recomendo que os caras aí dos 35 Para frente, 40, meu, vai porque você tem que pensar o seguinte, depois dos 40, quando o teu filho tiver 20, você tem 60. Não se cuida para você ver quem vai mandar na sua casa. Entendeu? Eu tenho 2 lá em casa que eu tenho que segurar na porrada, vira e mexe, que eu chamo de porrada, é bichão. Não chegar a vias de fato, mas ele sabe que se passar daquele ponto B ali, ainda tem um macho que está dominando. É hora de chegar em casa, é hora de voltar, é hora de fazer o jeito que você fala com a sua mãe. Então, é o suficiente para você manter a molecada no a eixo. hierarquia, né? Então, e se fosse uma menina, então, ia ficar mais bobão ainda, porque quero ver quem é o folgado que vai chegar, meu filho. Então, é importante o cara saber que, meus, não vai brigar com a natureza, não fica vacilando, essas coisas, esses prazeres efêmeros aí, efêmeros, né, vão acabar rapidinho. Eu costumo dizer que, eu tenho muitos esdrúxulos, não vou falar, mas esse tesão passa logo depois que você acaba o ato, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Cara, você ter realmente a tua família, você ter a tua mulher, você ter teus filhos, é a coisa mais certa a fazer e a coisa que acaba dando certo e é mais saudável. Então a vida fica mais leve, fica mais fácil para todo mundo. E o homem, muitas vezes, está sendo jogado contra isso, né? São muitas informações dizendo, pô, não sei o quê, não se mete nessa, você vai se ferrar. Todos os profissionais falam, não, melhor, você tem que ser feliz sozinho. Não vai ser feliz sozinho. Não vai ser feliz sozinho. Você tem uma mulher para te ajudar, que você vai ver que vai ser legal, você vai ajudar ela, vai te ajudar, a vida vai ficar mais leve e vai ficar mais legal. Eu acho que quem nos escutou aqui e abriu o coração entende que você tem valores bem definidos e acredita na família e no amor. Alguém, quando escuta lá e fala mal seus haters, é porque eles estão enraizados em dores entre si. Mas eu acredito que deu para explicar aqui quem é o Eduardo e o que ele quer. E a gente sempre acaba aqui deixando a audiência para você. Se você quiser dar dicas, fazer um convite, trazer uma mensagem para as pessoas, a gente sempre deixa aí as câmeras abertas para você poder trazer o que realmente está pulsando aí dentro de você. Muito, muito obrigado, agradeço a vocês. Eu deixo na minha rede social, Eduardo Nunes _ oficial, eu tenho meu site, eduardonunes.com.br. Se tiver alguma dúvida simples, eu sempre, na hora que eu tenho tempo lá, eu sempre respondo, na hora que eu posso responder. Se você puder se informar, se as coisas estão dando errado, você tem que ter informação para mudar isso daí. O que eu tenho bastante informação a respeito disso. Se você puder comprar o livro, compra o livro. Se puder comprar o curso, compra o curso. Se puder fazer a mentoria, faz a mentoria. Se não puder nada disso, vai na livraria e lê de graça. Ou seja, muita gente vai na livraria, pega o livro lá e fica lendo. Então eu boto tudo lá. Eu fiz isso pensando na filha que eu ia ter um dia. E a minha ideia é justamente que vocês usem essa informação para formar os seus casais. E depois que formar o casal, eu peço que manda a foto, que é para o meu acervo. Tem quantas lá? Então, olha, da pandemia para cá, tem quase 400. Só que mandaram. O problema é que quando teve a pandemia, eu tinha lá umas, sei lá quantos mil, umas 2.000, e que eu, sabe daquele comando, quer subir para a nuvem? Eu falei, beleza, vou subir para a nuvem. Eu pensei que fosse subir a pasta, né? Não, subiu desmembrado. Eu falei, eu não vou ficar pegando uma em uma para montar a pasta de novo. Então, mas eu tenho uma estimativa que mais de 5.000 casais eu fiz já nesses anos. Que isso anos? Só estou há 20, nessa tomada de 10 horas por dia, 27 anos, 28 anos. Entendeu? Tem horário na agenda? Geralmente uma semana consegue marcar. Se a mulher tiver disponibilidade de tempo, e mexe tem uns buracos, né? Tipo assim, mas os horários mais cobiçados, que é de manhã e geralmente 1 semana, 2 semanas consegue marcar. Eu quero agradecer aqui você por as palavras. Muitas pessoas interpretam com dores, eu gosto de enfatizar isso. Se algo está te incomodando, outro dia eu coloquei no Resiliência Humana, se essa mensagem te tocou e está te despertando algo, é porque você precisa olhar para dentro de si e transformar. Porque conhecimento, aprendizagem,
sempre vem para a gente crescer e poder entender o que faz certo para a gente e o que não é. E se alguma coisa não fez sentido, tá tudo bem, Exatamente. segue seu caminho, vai em direção ao que você faz. Quero agradecer de coração. Para você que nos acompanhou aqui, eu quero deixar o nosso muito obrigado. Comenta, compartilha. Se você tem um grande aprendizado, deixa aí nos comentários. Quem deixar os comentários, eu sempre mando um livro de presente, aquele que tiver mais curtidas. E nos dê aí um carinho, um agradecimento para que essa troca possa sempre estar por aí. Muito obrigado, Edu, foi um prazer. E que a gente caminhe aí para poder ajudar as pessoas a encontrar os seus relacionamentos, porque eu também acredito na família, no amor, e a gente deixar aí um legado para todo mundo. Muito bem, também. Obrigado, até logo. Obrigado a vocês.